Massa, bola. massa. Beleza. Então, pontualmente às 19 horas aí, vamos começar a nossa live da Junior Achievement. Hoje aqui a gente está trazendo o nosso convidado, é baiano de profissão, né? Desde 2004 ele mora aqui em Salvador. Hoje está como superintendente do Instituto Evaldo Lodge, o IEL, e gerente executivo do Centro de Indústria do Estado da Bahia, CIEB. Engenheiro de produção mecânica, trabalhou na Confecção Nacional das Indústrias e no Comércio das Indústrias do Estado da Bahia. Atua como investidor social na Jurativa desde 2013, aí um grande entusiasta do nosso projeto, né, faz parte do nosso conselho, e hoje vai estar falando com a gente sobre o tema metodologias ativas, como ressignificar a aprendizagem. Então, com vocês aí, eu dou um boa noite. E aí seja útil, não sei a pronúncia, eu vou pedir para você me corrigir aí na pronúncia, Evandro. Tiago, muito obrigado, amigo, pela apresentação. A pronúncia está perfeita. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Obrigado, Júnior, pela oportunidade da gente discutir um tema tão relevante que é esse das metodologias ativas e da aprendizagem, né? Um tema extremamente relevante para as empresas, para as organizações de uma maneira geral e para as nações, né? Não preciso nem dizer a importância da aprendizagem e de mudar a maneira como a gente faz a aprendizagem, sobretudo no momento em que a gente está vivendo, né? Obviamente que a gente não vai falar sobre isso agora, mas se há uma opinião bastante convergente de todas as lideranças, de muitas pessoas, é de que essa crise que estamos passando veio para acelerar de maneira disruptiva de que maneira a sociedade, as empresas, as pessoas vão se digitalizar, né? E isso, o processo de formação, de aprendizagem não pode estar fora. A gente tem um grande desafio atualmente de poder desenvolver jovens que a gente chama de nativos digitais, que gostam de aprender e gostam de usar metodologias e tecnologias educacionais completamente diferentes do que os seus professores foram ensinados, né? E nesse processo de aprendizagem, isso é um desafio não é só para o Brasil, que tem investido bastante na educação, mas não consegue reverter os investimentos na melhora do aprendizado dos brasileiros. E é um desafio de todo mundo, de todas as organizações, né? A gente pode citar regiões, a Finlândia, como exponenciais nessa busca por metodologias mais significativas para a formação. Depois da sua apresentação, vale a pena só um parênteses ativo numa organização a qual desde 2013 que nós tivemos na organização, que quando me convenceu a participar, ele usou uma expressão muito impactante. O custo de formar imensamente custo de manter o nosso, né, independente, né, da situação. A gente sabe que muitas pessoas acabam indo para o mundo do crime por falta de uma oportunidade. Levar a oportunidade para esses jovens através do empreendedorismo, competência que é extremamente demandada pelas organizações e pela sociedade, que já é na realidade, é a missão da Junior Achievement, e foi esse o principal motivo pelo qual eu me identifiquei, não
poder circular em outros ambientes, que conheçam e que se candidatem a serem voluntários, porque essa é uma maneira extremamente barata e importante da gente ajudar a desenvolver os jovens, sobretudo nessa temática empreendedorismo. Várias metodologias que conheço da Junior Achievement, principalmente o da mini empresa, é uma metodologia ativa de excelente qualidade, né? E hoje em dia, voltando para a temática, é inaceitável a gente continuar usando os mesmos procedimentos que muitas instituições, apesar de dizerem que usam metodologias ativas, estão buscando por isso, continuam usando, que é de um professor manter o monólogo dele em sala de aula e avaliar esses jovens por meio de uma prova ao final desse processo. Esse processo já está provado que ele não consegue desenvolver competências essenciais para os profissionais que hoje as empresas, a sociedade já demanda e que vão demandar cada vez mais no futuro. E que passa por um processo de formação colaborativo que ajude o jovem a desenvolver autonomia. Esse é um grande desafio dos processos de formação, desenvolver a autonomia nos jovens, ou seja, estimulá-los para que eles desenvolvam a autonomia, né? E aí eu voltei um pouco ativas, né, para a gente equilibrar aqui, colocar todo mundo na mesma página. Metodologias ativas são aqueles métodos que colocam o estudante no centro do processo, como protagonista do seu processo de formação. O professor, nesse processo, ele é um grande mediador e um grande mentor do processo. Não adianta dizer que eu uso metodologias ativas se eu não tiver claramente definido quais são os meus objetivos educacionais, e aí eu uso uma cesta de metodologias ativas para poder alcançar esses objetivos educacionais, né? Então, a gente, de vez em quando, vê aí algumas instituições, algumas pessoas dizendo que o mas eu vou... Consegue me ouvir? Oi, Eu agora tive um sim. probleminha técnico. Eu tive um probleminha técnico aqui, a minha internet parou, tá? Desculpa. Mas agora eu já consegui retomar. Mas só pegando um trecho do que você pontuou, que eu achei de extrema relevância, vamos dizer assim, não chamaria de crise, tá? Mas a grande dificuldade chamaria de conflito, esse conflito das gerações, o conflito da geração que está acostumada com o modelo educacional, com dessa nova geração que chega, como você pontuou muito bem, como protagonista do seu aprendizado, que chega aí abarcado com diversas tecnologias, né, que ele já tem uma interface, vamos dizer assim, digital, na qual a gente tem que adaptar esse jovem a novos modelos educacionais, a gente tem que adaptar esses professores e a gente tem que formá-los e adaptá-los ao mundo corporativo, né? Como é que você vê aí as principais soluções para que a gente consiga equacionar esse conflito aí entre as gerações? Na realidade, Tiago, assim, ó, apesar de a gente falar de conflitos entre gerações, eu acho que as gerações estão maduras e perceber essa complementariedade. A questão é como uma geração aborda a outra. E geração, né, uma coisa que a gente tem discutido muito, ela tem que ir além dessa visão
de faixa etária. Né? Eu acho que a geração, hoje em dia, a gente poderia definir ela muito mais como modelo mental, modelo de pensamento. Aqueles que estão sempre buscando fazer diferente, aprender uma coisa nova, implementar uma melhoria no seu dia a dia, ele tem um mindset da novidade, um mindset que está ligado aí às mudanças tecnológicas, às mudanças de velocidades que o mundo está vivendo. Aqueles que têm um mindset, um modelo mental mais estático, que sempre quer fazer a coisa do mesmo jeito, que não está disposto a mudar a maneira de pensar, esse é um mindset, uma maneira de pensar retrógrada. E tanto tem pessoas novas com esse mindset, como tem pessoas mais maduras com o mindset da inovação, o mindset da mudança. Então, acho que o importante é a gente exercitar a competência que será tão fundamental para o futuro, que é a competência da empatia. Né? Acho que as gerações, elas se complementam, elas têm habilidades importantes para a sociedade, para o mundo dos negócios. Então, a gente precisa ter mais empatia de perceber a diferença e a fragilidade, o ponto forte do outro e as nossas, e poder somar esforços. Né? O que eu estava colocando como um grande desafio desse processo de formação e do uso das metodologias ativas é que a gente precisa ressignificar esse processo de aprendizagem, ajudando o jovem a desenvolver o seu processo de uma maneira mais colaborativa, dando mais autonomia para ele, porque não obstante dele querer fazer as coisas, ele muitas vezes ele não tem a autonomia necessária para entender uma solução e buscar os meios de implementar aquela solução. Muitas vezes a gente quer a coisa, mas fica esperando que ela caia do céu ou que o pai ou o irmão mais velho viabilize aquilo. Então, assim, quando a gente fala de metodologias ativas, eu não sei se foi quando eu comentei isso, a internet estava ruim, mas eu acho importante e vou refrisar aqui. O que é a metodologia ativa? Ela é uma estratégia de colocar o estudante no centro do seu processo de formação, como protagonista por buscar informação e trazer a solução para aquele processo de aprendizagem. E diferentemente do passado, hoje a gente tem a informação na ponta dos dedos. Então, buscar essa informação, independente do canal que ela esteja, é fundamental. E ensinar o jovem a buscar e ter esse protagonismo é fundamental. O que acontece muitas vezes na lógica da metodologia ativa? Ela veio como uma solução salvadora. E não, ela é apenas um meio. O grande diferencial desse processo é o professor, que precisa estar formado para isso e precisa se posicionar como um mediador do processo de formação desse jovem. Eu vou usar muito a expressão jovem, mas eu estou dizendo qualquer pessoa de qualquer nível que estiver fazendo um processo de formação. Então, o professor ele tem que ser esse mediador, ele tem que indicar o canal, o meio, ou onde essa informação está, entregar um desafio para o aluno e ele, de maneira colaborativa e com o protagonismo de correr atrás, é fundamental para que ele venha desenvolver não só a resiliência, mas a capacidade de lidar com frustrações. Que essas duas competências que ele precisa desenvolver é uma das coisas que menos o jovem tem apresentado hoje. Não só o jovem, mas as pessoas de uma maneira geral. Né? Então, é isso que a gente preconiza com o uso da metodologia ativa, como um meio que, orientado por um professor, ele vai apenas usar uma cesta de metodologias ativas para poder conduzir aquele jovem para alcançar os objetivos educacionais que aquela disciplina ou aquele curso se predispõe a oferecer. Né? Então, esse papel de poder levar o jovem para trilhar um processo mais colaborativo, de maneira mais autônoma, pela busca da informação, e outra coisa que é super importante nesse processo de aprendizagem, eu costumo dizer que é um tripé. Aquele processo precisa ter significado para ele. Por que eu estou aprendendo aquele assunto? Né? E isso, eu sou pai de um casal de crianças, né? Antônio de 12 anos e Maria de 11 anos, e sistematicamente eles me perguntam por que eles têm que ir para a escola, porque aquilo que eles estão aprendendo não faz tanto sentido para eles. Então, a capacidade da gente mostrar para os jovens, para as crianças e até para os adultos qual é o significado daquele processo que vai ajudar ele a resolver um problema do dia a dia ou no futuro próximo é fundamental para engajar ele no processo.
que aquilo seja contextualizado com a realidade dele. Então, todo o processo de aprendizagem, ele precisa não só ver um sentido, mas ver de que maneira aquele aprendizado vai ajudar ele a resolver uma situação do dia a dia dele. E, por fim, que o processo seja pragmático. Ou seja, eu vou aprender isso para usar no dia seguinte, no mês seguinte, na minha empresa. É claro que um jovem de 10 anos, que vai estar sendo preparado muitas vezes para o vestibular, a gente ainda está nessa agenda e que logo, logo ela vai ser desfeita, porque a gente precisa preparar as pessoas para a vida, já que as coisas mudam de uma maneira muito rápida e vai mudar cada vez mais. Então, a coisa precisa ter pragmatismo. Eu vou aprender isso para usar amanhã na minha empresa ou para usar amanhã no projeto que eu vou desenvolver no colégio, e isso vai trazer um outro comprometimento desse jovem para com a educação. Porque aquilo que eu disse antes, né? Os jovens hoje, eles querem isso. Quem fala é Prinsky, um pesquisador norte-americano, um educador norte-americano, que foi inclusive a pessoa que cunhou o termo nativos digitais, de que os jovens aprendem de uma maneira diferente, eles aprendem numa velocidade diferente e preferem aprender as coisas em paralelo. E é tudo diferente do que o professor está preparado hoje, né? Ele é o dono do conhecimento, ele quer que o aluno faça uma atividade depois da outra, e eu não sei como é que vai ser pós-pandemia. Mas o absurdo de não permitir o uso de equipamentos eletrônicos, de um tablet, de um celular, na sala de aula, de maneira... Opa, o negócio que caiu, vou pegar. De maneira a poder ser um meio onde ele vai buscar informações para resolver um problema da sala de aula. E não algo que ele não possa usar porque vai tirar... De novo, vamos lá. E não algo que ele vai poder utilizar para poder resolver um problema do dia a dia dele, né? Então, esses são alguns desafios que nós, como sociedade, temos, nós, como empresa, nós, como instituições de ensino, temos, que é poder preparar os nossos professores para utilizar uma cesta de metodologias ativas para sensibilizar, gerar significado e comprometimento desse jovem para que ele consiga desenvolver essas competências que a gente está falando. Resiliência, protagonismo dentro do teu processo e capacidade de lidar com frustrações. Se tem algo hoje que é muito desafiador para as escolas e para os pais, é ensinar os jovens a lidar com frustrações. E aí a gente tem uma responsabilidade muito grande, não só das escolas, mas principalmente das famílias. Porque se tem algo que é muito impactante, é o resultado da aprendizagem. Não adianta a escola, não adianta a metodologia. Se a família não se envolver com a formação do jovem, não se interessar por o que ele está aprendendo, não se interessar pelas notas que ele está tirando na escola, o jovem se sente pouco comprometido de dar justificativa para a família. E aí, às vezes, ele acaba se desviando o interesse dele pelo esse processo de aprendizagem. Então, a família também tem um papel extremamente importante e estratégico no processo de formação dos jovens. Fantástico, Evandro. Eu queria agora... Vamos lá, diga. Fica à vontade, não, pode falar. Não, eu queria depois só fazer aqui, já que a gente falou tanto nas metodologias ativas, eu queria aqui fazer as citações de algumas metodologias ativas que eu considero bastante importantes e até para gerar depois um melhor entendimento, né, das pessoas que estão nos acompanhando. Temos aí 12 pessoas ao todo agora, tirando eu e você 10, para que aquelas que não são familiarizadas com esse tema, metodologias ativas, possam entender e buscar trazer isso para a sua realidade. Então, como disse, né, aquela estratégia que coloca o aluno no centro do processo e o professor acaba sendo um mediador. Uma metodologia ativa bastante utilizada por muitas escolas e bastante antiga já é a metodologia orientada por projetos, né? Então, o professor define um projeto que aqueles alunos vão ter que construir durante o semestre, durante o ano, durante o mês, e vai orientando aqueles estudantes a utilizarem os seus conhecimentos para elaborar aquele projeto. Pode ser desenvolver uma ferramenta, um protótipo nos cursos de engenharia, um vídeo nos cursos de jornalismo, né? Então, tem a metodologia ativa que é orientada por projetos. Uma outra metodologia ativa bastante utilizada nos cursos da área de saúde são as metodologias, aprendizagem baseada em problemas. Ou seja, você traz um problema, vamos supor, uma doença que aquele paciente tem, e os alunos vão estudar aquele problema, tentar identificar as causas, as relações daquelas causas, e aí eles vão buscar
vão buscar os conhecimentos que eles estão aprendendo para poder entender aquele problema, entender aquela patologia. Ela é muito comum nos cursos na área de saúde. Metodologias de aprendizagem baseada em games, né, em jogos. Essa é uma metodologia que vem crescendo exponencialmente nos últimos anos, até porque ela consegue se comunicar muito bem com os jovens e ajuda a desenvolver competências bem interessantes, como, por exemplo, feedback Surgiu rápido. até o, surgiu até o termo gamificação, né? Que agora ele está sendo bastante utilizado, inclusive no mundo corporativo, o termo gamificação tem ganhado bastante espaço. Né? E o que é interessante? Você vai dando recompensas à medida que aquela pessoa vai apresentando, vai entregando uma tarefa, vai entregando a resolução de um problema. Você tem feedbacks rápidos, ele vai, perde aquela partida, ele sabe por que ele perdeu e depois ele volta e entende e aí avança na etapa. E ele, principalmente, ele é premiado, né, sempre, e ele aprende a desenvolver a própria resiliência. Né? Então, ele dá com feedback, a resiliência, porque ele apanha, perde e volta de novo para o jogo. E essa lógica de recompensas, aonde ele vai entregando aos poucos e vai formando o conhecimento dele. Essa é uma metodologia das mais recentes e extremamente utilizada. E foi legal que você trouxe isso, porque ela vai além do mundo educacional. Ela está hoje em todos os modelos de negócios de formação, que é a gamificação como uma estratégia para poder engajar e envolver as pessoas. E puxando a brasa para nossa sardinha aí, né? A Junior Achievement, ela trabalha isso de forma muito consistente, né? Quando a gente fala aí em programas que a Junior Achievement aplica, como, por exemplo, vantagens de permanecer na escola, onde a base desse programa é um game, onde quem permanece mais tempo na escola tem a maior probabilidade de vencer o jogo, e o vencer o jogo representa vencer na vida. Então, ele traz essa relação entre educação e trabalho lastreada, vamos chamar assim, num jogo, e isso permite um entendimento fácil, tanto para o jovem quanto para o adulto. Eu acho que aí independe da faixa etária ou da formação, o game ele contribui bastante com o processo de aprendizagem nesse sentido. E a maioria dos programas da Junior Achievement, eles trazem esse viés e trazem como espinha dorsal, né, da atividade, principalmente voltado para o lúdico, o jogo, como forma de consolidar esse aprendizado aí, essas informações que são ministradas durante todo o curso. Tá? Vou aproveitar aqui, vou iniciar, a gente já tem uns 20 minutos de bate-papo, fantástico, uma fantástica explanação aí. Eu vou começar aí com a pergunta do nosso grande amigo e diretor de comunicação da Junior Achievement, o Anderson Falcão, que ele pergunta aí: Evandro, como você vê a implantação de metodologias ativas no ambiente escolar com a mudança da BNCC? Falcão, essa é uma discussão que a gente tem, né, inclusive na organização na qual eu trabalho, que é o Instituto Eovaldo Lodge, que trabalha junto com escolas, com universidades, sobretudo para a questão do estágio. E metodologias ativas, elas funcionam como uma excelente estratégia para ajudar a desenvolver as competências socioemocionais, né, que estão aí colocados na BNCC, assim como competências empreendedoras, que também faz parte de uma... Se ele tiver com o seu colega, mais pontos ele vai ter. Então, eu posso gamificar uma experiência educacional e que, à medida que ele vai entregando pontos demandados pela BNCC, ele vai avançando nessa jornada e vai ganhando pontos com isso, né? Além de várias outras que preconizam aí o desenvolvimento, sobretudo dessas habilidades relacionais e essas atitudinais. Voltando para uma outra que pode ajudar muito na implementação da BNCC e outras duas que eu gostaria de falar como metodologias ativas, por exemplo, sala de aula invertida. É uma metodologia criada por dois professores do curso de Química dos Estados Unidos e que utilizaram a metodologia de preparar vídeos com conteúdos a ser aprendido na sala de aula, separar materiais a serem aprendidos e manda para os alunos. O conceito é exatamente como diz o nome, sala de aula invertida. O que eu faço na sala de aula, eu mando para o aluno fazer em casa, que é estudar a disciplina, olhando os vídeos que eu produzi para ele, olhando os links, os sites que eu orientei para ele. E quando ele chega na sala de aula, o papel da sala de aula é tirar as dúvidas
que ele teve com aquele processo. E nesse processo de tirar dúvidas, eu posso, inclusive, usar uma outra metodologia ativa, que é o aprendizado colaborativo, o aprendizado baseado em times, onde eu coloco a pessoa, depois de responder um questionário, responder uma prova, vamos usar a palavra prova, que é mais próxima aí da realidade, mas um questionário no Google Forms, por exemplo, e depois eu coloco ela em equipe para responder as mesmas questões. Né? Nesse processo, eu desenvolvi liderança para aquele que mais aprendeu poder ensinar os demais, eu exercito a responsabilidade e eu... Então perceba que aí eu já pensei em 3 metodologias: sala de aula invertida, gamification e aprendizado baseado em times, que são um conjunto de metodologias que vai depender muito de como o professor ele vai desenhando e vai colocando essas possibilidades, esses desafios para os estudantes. Né? Então essa lógica do aprendizado baseado em times, eu acho ela muito legal. Eu já tive a oportunidade de aplicar e é muito interessante o quanto os alunos, quando fazem a atividade sozinho, quando eles fazem em equipe, o quanto eles melhoram, não só naquela pontuação, mas nesse espírito de colaboração e de liderança daqueles que têm esse papel naquele grupo para poder ajudá-los a ensinar aquela determinada temática. E, por fim, uma outra metodologia ativa que eu gostaria de trazer aqui para a discussão é processos de aprendizagem baseado em desafios. Ou seja, o professor dá um desafio para os estudantes e eles vão buscar, dentro do que eles estão aprendendo, meios para resolver aquele desafio e, ao final do processo, ele tem que entregar um protótipo modelado e desenvolvido. Né? Então, é uma metodologia muito interessante, porque você trabalha, assim como o game, de poder estimular o jovem a correr atrás daquele resultado, entregar o resultado numa lógica de competição, ser melhor, ser mais rápido do que o colega. Ele estimula a competência do empreendedorismo, que ele precisa efetivamente entregar um produto ao final, estimula a competência da empatia, porque ele precisa entender o contexto no qual aquele desafio está inserido para poder trazer uma solução mais realista para aquele contexto, e ele exercita o papel da liderança, porque em toda a equipe você tem aquele momento onde alguns precisam ser liderados, outros precisam liderar para que aquele projeto seja entregue ao final. Então, assim, você perceba que a gente falou rapidamente, né? Obviamente, do aprendizado baseado em projetos, do aprendizado baseado em problemas, do aprendizado baseado em desafios, do aprendizado baseado em games, a gamificação, sala de aula invertida, que eu considero uma metodologia transversal, porque tudo eu posso dar conteúdo para o aluno estudar em casa e trazer as dúvidas estruturadas para, num processo de focar para o que mais interessa, que são as dúvidas, as análises daquele contexto, maneiras diferentes de fazer aquela interpretação. Ela pode ser uma lógica vertical de poder sustentar as outras demais metodologias ativas. Então percebam que metodologia ativa não é uma solução para um problema, ela é apenas um meio que, guiado por um professor, vai ajudar a desenvolver competências preconizadas pelo objetivo educacional daquela disciplina ou daquele curso. Fantástico, fantástico. A gente vê realmente que as metodologias ativas, elas têm contribuído com o aprendizado de forma, assim, vamos dizer, até exponencial, e tem permitido aos jovens, né, com esse novo mindset aí, aprenderem, na verdade, colocar em prática esse aprendizado e, principalmente, essa sensação de que aquilo agora faz sentido para mim, né, que o jovem tem muito, como você mesmo pontuou, de entender o sentido daquela informação, o que é que aquilo colabora ou contribui com a minha formação ou com a minha vida ou com a vida da minha família. Agora eu queria trazer uma pergunta, Evandro, na seguinte linha: a gente percebeu aí um perfil do jovem com teoricamente assim, né, mas em linhas gerais, com uma baixa resiliência e com uma grande dificuldade de lidar com a frustração. E, inevitavelmente, essa geração aí nascida em 2000, ela está ingressando agora no mercado de trabalho, ela está sendo absorvida agora pelas empresas. E aí, como é que o Evandro encara ou sugere como é que as empresas que têm a sua estrutura montada, já tem diretrizes definidas, a maioria delas, falando do cenário brasileiro, elas ainda estão direcionadas
e alinhadas com o modelo da hierarquia tradicional, estão presas aos seus organogramas. O que é que essas empresas precisam fazer para receber esses jovens, para conseguir conversar com esses jovens, né, dentro de uma linguagem única, e que elas consigam, através de metodologias ativas na formação desses jovens, extrair o melhor do potencial dessa geração que acaba de ingressar no mercado de trabalho aí. Tá. Tiago, uma pergunta muito pertinente. Assim, esse é um desafio da maioria das empresas, eu digo para você, né? E muitas vezes até de empresas de base tecnológica, que é sobretudo, acho que a grande chave é aquilo que a gente comentou de ter empatia para entender as diferentes gerações, né? Então, você tem determinadas competências no jovem que, ao mesmo tempo, ele traz um certo desafio para as empresas. Eles são muito imediatistas, ao mesmo tempo eles são inovadores, mas se ele não for bem cuidado, ele não vai permanecer naquela empresa. Então, eu preciso, de uma maneira muito responsável, abrir e aí o coração e os ouvidos, né? Porque não adianta só escutar e não internalizar aquilo, para perceber o que encanta aquele jovem. O que faz ele brilhar os olhos? De que maneira eu posso gerenciar ele? Eu vou trazer ele para dentro da caixinha da empresa? Eu não posso fazer isso, senão eu perco a possibilidade e a grande oportunidade de inovação, que é trazer pessoas que pensam diferente para a organização. Então, acho que um ponto muito importante é ter a empatia para entender, se colocar no lugar do outro e ver de que maneira eu posso atrair ele para um processo que tenha significado. Porque senão também não adianta, entendeu? Se aquele que ele está fazendo não vai em linha com os valores que ele tem, não tem significado para ele, lógico, ele não vai também ter a empatia necessária para se colocar no lugar, digamos, do líder dele que pensa diferente. Então, acho que o grande segredo para esse momento é pensar na empatia em primeiro lugar, que é poder entender as habilidades que o jovem tem e como ele pode contribuir com o negócio. E estimular o jovem a se colocar na pessoa mais nova, na pessoa mais experiente, com as limitações que ela tem, e que ajudar essa pessoa mais experiente a desenvolver competências mais tecnológicas também é um papel importante desses jovens. E essa combinação da pessoa mais jovem com aquelas habilidades, os jovens são conectados globalmente, eles têm um espírito de colaboração. Eles são orientados pela mudança, o que muitas vezes os mais velhos não são. Os mais velhos querem manter o status quo, enquanto o jovem quer mudar o tempo todo, né? Eles têm um perfil empreendedor. Então, entender isso do jovem, ter essa empatia para o jovem e trazer esse jovem para o time da organização talvez a melhor estratégia de poder unir forças da pessoa mais jovem com habilidades diferentes das pessoas mais experientes, e que as duas somadas é que vai fazer o grande diferencial para qualquer organização. Ao mesmo tempo que eles precisam desenvolver, né? Resiliência, respeito às regras, muitas vezes, né? Eles querem que a coisa aconteça de maneira muito rápida, não respeita tanto as regras, né? E lidar com as frustrações, que é algo que a gente comentou aqui, que é extremamente necessário, sobretudo para essas pessoas mais jovens. As coisas são difíceis de serem conquistadas. É verdade. Eu vejo também um grande ponto assim, que os jovens hoje, e talvez a gente consiga perceber isso melhor quando você está bastante inserido no mercado de trabalho, é que o jovem ele vislumbra trabalhar, todos os jovens agora eles vislumbram trabalhar numa empresa tipo a Google, né? Que ele vai chegar lá, vai ter um sofá, vai ter um videogame, e a gente sabe que a realidade empresarial do Brasil ela não é essa, né? A maioria das empresas ainda continuam com as suas estruturas aí, vamos dizer, tradicionais, né? E agora, pensando no cenário, né? A gente tem vivido aí uma pandemia sem precedentes, a gente ainda está aprendendo a lidar com essas situações. Em momentos como esse, a gente tende a buscar ser mais austero, né? Período de austeridade. E pelo que você tem falado, Evandro, pelo que eu percebi sobre metodologias ágeis e questões relacionadas ao ensino, elas não necessariamente elas trazem um custo ou elas trazem um novo custo. Elas estão muito mais associadas à forma, né?
Então, eu queria que você trouxesse essa abordagem aí e mostrasse para a gente que realmente não é caro de se implementar, mas pelo que você levantou aí, nos trouxe, é importante empatia, em primeiro lugar, é importante boa vontade, é importante atitude. Eu estou certo no que eu estou dizendo? Você tá coberto de razão, Thiago. E existem diversos sites, diversas ferramentas gratuitas na internet. Né? Exemplo aquele Google Forms. Você pode fazer uma lógica de gamificação na sala de aula, todo mundo com seu celular pode responder um desafio, você já tem automaticamente qual foi o nível de acerto dos alunos daquela questão que foi passada, forma grupos para que em conjunto eles respondam as mesmas perguntas, até para poder ver de que maneira um pode ensinar o outro, e ao final você vai focar naquelas questões que a maioria dos alunos tiveram dúvidas. Então, quer dizer, de graça, o que você precisa aí é o espírito inovador para poder fazer diferente. E a gente tem, assim, é claro que num processo como esse, o custo envolvido é o de formação de professores. Né? E isso é importante, mas independente da formação para um método ativo ou num outro método que vai estar inserido numa semana pedagógica, isso é necessário e a lei exige isso. Então é muito mais o despreendimento do que está estabelecido para usar as novas ferramentas e preparar o professor e também os alunos para esse processo. Aí eu vou dizer uma coisa interessante. O professor precisa ser preparado porque ele precisa sair da posição do detentor do conhecimento, do detentor do saber, para ser um facilitador, já que as informações estão disponíveis na web e de uma maneira exponencial. E uma outra coisa que precisa também estar muito desenvolvido na consciência coletiva dos alunos e das famílias é que num processo de metodologia ativa, o aluno vai ter um papel diferenciado de buscar informação. Eu já presenciei um depoimento de um professor que falou o seguinte: olha, a gente está usando uma metodologia, essa sala de aula invertida, que põe a matéria para o aluno estudar em casa e trazer as dúvidas. E aí um pai me ligou dizendo que se a faculdade agora não vai mais dar aula, se ele está pagando para que o filho tenha aula e não para estudar em casa. Então você percebe que também é uma maturidade desse pai, e aí vamos extrapolar para a sociedade, de entender que essa é uma estratégia importante para poder desenvolver competências que o mundo digital demanda, que é a capacidade de fazer pesquisa. Né? Imagina, né? Quanto de informação nova a gente tem na internet todos os dias. Se a gente não souber fazer pesquisas, a gente vai ficar embrenhado num monte de lixo de informações e não vai ter a informação mais adequada para desenvolver um projeto. Então, desenvolver essa habilidade no jovem é importante. Só que muitas vezes a família não entende isso como sendo o papel da escola. O papel da escola é dar um monte de disciplina, manter o jovem ali tantas horas por dia, porque assim ele acha que é o valor que a escola está entregando. Então, inclusive, isso é um grande desafio para a nossa sociedade. E muito bem observado por você. Metodologia ativa não é cara. O importante é preparar o professor para se despir desse papel de detentor do conhecimento e se colocar num papel de estimulador, de indutor, de facilitador dessa discussão para que o jovem corra atrás desse conhecimento. E, de novo, as metodologias da Júnior são fantásticas no que se refere a serem equiparadas, ou serem equiparadas não, a serem, de fato, metodologias ativas. Você coloca o menino para correr atrás da empresa, de fazer o seu balanço, de montar o seu produto, de vender o seu produto, de elaborar um relatório, um balanço para entender como o que aconteceu. Então, isso é super importante, porque você dá para ele a responsabilidade de correr atrás do que ele pode aprender e entregar para a sua equipe e para a sociedade. Muito legal. E o importante também é que é o alinhamento, eu diria até que filosófico, né? Porque a filosofia da generativa é que a vida é um caminho e não um destino, e você é o arquiteto do seu caminho. Então, a própria filosofia da generativa coloca o jovem como protagonista da sua história, como protagonista da sua carreira. Assim como as metodologias ativas colocam o jovem como protagonista do seu aprendizado, tendo o professor como um facilitador, como um orientador, como um suporte importante. Agora, Evandro, você trouxe um ponto excelente analogia. Você trouxe um ponto importantíssimo, que é a participação da família. Eu acredito que a família ela é fundamental
em dar o suporte para que o jovem consiga assimilar essa aprendizagem. E aqui a gente tem mais uma pergunta aqui, ó, da Silvinha. Boa noite. As metodologias ativas são apoio para ressignificação, desculpe, na aprendizagem. Porém, como motivar os professores que não querem pensar nesse conhecimento, aqueles professores que são mais resistentes ao novo? Como motivar esse pessoal? Eu acho que tem duas maneiras. A primeira, assim, alguns aprendem pela dor. Aí ele vai ter que perceber, e à medida que a sociedade avançar e começar a usar mais as metodologias ativas, porque esse é um caminho sem volta, principalmente, metodologia ativa não é algo novo. Né? Desde Sócrates, do filósofo Sócrates, é que já se usa metodologia ativa na lógica do discurso e do embate. Então ele joga a pergunta e o aprendiz vai debater com ele. Isso é uma metodologia ativa, coloca a pessoa no centro do processo. Então não é algo novo. Né? E já foi questionada por algumas nações em algum momento da história. Os Estados Unidos criticou duramente metodologias ativas na década de 50, por exemplo. Né? Mas diante de tanta tecnologia colaborativa que temos hoje e desse perfil do jovem não mais suportar ficar na sala de aula, escutando o professor, tem uma pesquisa, Watanabe, W-A-N-N-T. É um pesquisador que diz que o estudante ele consegue ficar atento nos 10 primeiros minutos de aula e absorver 70% do conteúdo. Os últimos 20 minutos de aula ele não consegue absorver mais do que 10% do tempo. E cada vez mais o perfil dos jovens que têm acesso a multicanais de informações e ao mesmo tempo, às vezes eu não sei nem como é que eles conseguem fazer isso, eles não vão conseguir, não vão prestar mais atenção nos professores. Esse é um grande desafio dos professores, manter os jovens antenados, ligados na aula do início ao fim. Né? E olhando para essa estatística que te passei, que comentei com vocês, ele vai ser cada vez mais pressionado pelas instituições e pelos alunos para utilizar mais dinâmicas, mais metodologias ativas para poder fazer a aula dele algo interessante e que prenda a atenção do estudante. Né? Esse é um caminho, vai pela dor, ele vai ter que mudar. E outra maneira de estimular o professor é mostrando para ele o quanto professores que usam metodologias ativas conseguem alcançar um maior nível de comprometimento e um melhor nível de desempenho dos seus estudantes. Pela comparação, ou por uma pressão, que é pela dor, ou por uma comparação, aquela lógica da empatia, inclusive percebendo nele por que ele tem tanta resistência. Às vezes é porque ele não teve uma determinada formação, às vezes é porque ele tem receio de ser testado, e eu acho que isso não é demérito para ninguém, ainda mais nos dias de hoje, se eu não sei. E isso é muito comum nas salas de aula hoje. O professor fala uma coisa, o menino vai no Google, pesquisa a informação e contrapõe o professor. E não tem problema nenhum do professor admitir, realmente, eu não sabia disso, você está trazendo uma informação nova, vamos trazer essa informação para o debate. Eu acho que é essa mudança de postura que tanto os educadores, quanto os líderes, quanto as pessoas, de uma maneira geral, precisam ter. Nós não somos os donos do conhecimento. O conhecimento está aí, nós temos que ter a empatia e a capacidade de admitir que nós não sabemos e que aquele colaborador, aquele liderado ou aquele aluno pode sim me ensinar. Eu acho que tem essas duas vertentes importantes, né? De mobilizá-lo, engajá-lo no processo ou pela pressão da instituição de fazer com que ele passe a utilizar mais metodologias ativas, porque o resultado do envolvimento dos estudantes é muito maior. Com certeza, Evandro. Olha, assim, eu vejo que as metodologias ativas e essa nova forma, vou chamar assim, essa nova forma de educar, essa nova forma, parece até redundante, mas essa nova forma de formar os jovens é um caminho sem volta. E a gente não tem, embora existam professores resistentes, existam pessoas resistentes, a gente tem visto ganhos excepcionais com a utilização desse tipo de metodologia. E realmente é o futuro, é que nem querer caminhar contra machine learning, contra a inteligência artificial, contra ações que são o futuro do mercado, são o futuro da economia, né, contra as fintechs, né, a gente revolucionou. Imagina que empresas fintechs revolucionaram o mercado bancário, um mercado extremamente tradicional, né? E hoje a gente consegue perceber que tudo isso, em algum momento, passou por uma mudança de mindset
e passou por novas formas de aprendizagem. Evandro, antes que o Instagram derrube a gente aí, né, porque a gente tem um limite de tempo, eu queria te agradecer imensamente por essa fantástica explanação, né? Então, a gente pôde perceber e conhecer de perto, de forma simples, prática, diversas metodologias. O que, assim, mais me impressionou é que elas estão ao alcance das nossas mãos, né? Sem maiores custos, sem maiores dificuldades. Então, o que a gente precisa mesmo é uma mudança de postura. Mas, em linhas gerais, eu queria te parabenizar, assim, uma explanação fantástica, muito legal. É uma pena que a gente só tenha 1 hora aqui, mas é um tema tão bom e você apresentou de uma forma tão tranquila e tão didática que a gente passaria aqui conversando à noite até perder o horário. Cara, muito obrigado. E eu queria que você encerrasse aí com as últimas considerações a respeito do nosso tema. E, mais uma vez, muito obrigado. Legal. Bom, eu que me sinto honrado de poder compartilhar isso com vocês, sobretudo aí no âmbito da Junior Achievement, que tem essa importante missão de formar e contribuir com a formação de empreendedores, jovens empreendedores. Gostaria de dizer que existem algumas tendências com relação à educação, que é esse blend de fazer ensino à distância atrelado com o ensino presencial. O processo de aprendizagem é para a vida toda, não existe mais, me formei, parei de estudar. Bom, isso é chover no molhado, né? Todos têm discutido muito isso. A onda dos microcursos, né, que vai na linha do pragmatismo. Eu não preciso fazer um curso de meses ou de anos, mas eu quero fazer um curso de 1 semana e que na semana seguinte eu implemente na minha empresa, implemente na minha vida. Um grande desafio das instituições de ensino e também dos professores é dar esse pragmatismo e esse significado de realidade para o conteúdo que eles ensinam nas universidades, ensinam nas escolas. Então, conectar com o mundo real, seja para resolver um problema de uma empresa, seja para resolver um problema da comunidade ao lado da escola, seja para resolver um problema da escola, isso é o que vai fazer sentido e muitas vezes vai ser a esteira que vai fomentar a vinda de metodologias ativas para poder resolver esses problemas que estão ao seu entorno. E isso gera sentido, gera significado para o aluno e ele vai embarcar nessa jornada, né? E desejo a todos, muito mais do que só os professores, uma excelente reflexão sobre como nós podemos fazer para engajar mais os estudantes, mais os nossos filhos nesse processo de aprendizagem tão importante para o futuro. Obrigado e parabéns também, Thiago, pela condução e pela força que você me deu aí antes de começarmos. Nada, brigadão, obrigado a todos que participaram. Essa foi mais uma live aí da Junior Achievement Bahia. Deixo a todos uma boa noite. Tchau, tchau, Evandro. Obrigado, Tchau, tchau, pessoal, pessoal. pela participação.